Vamos seguir aqui no nosso conteúdo. Nesse vídeo, nós vamos ver especificamente, vamos continuar vendo a questão da função afim e as suas aplicações, tá? No vídeo anterior, eu havia deixado para que vocês resolvessem esse exercício aqui, construindo. Eu pedi que vocês esboçassem o gráfico da função f(x) igual a 3x menos 2. Lembrando então dos conceitos que nós vimos lá. A função afim é toda função, tá, que tem a forma ax mais b, é isso, né? F de x é igual a x mais b. Então, e que o gráfico dessa função se classifica de dois tipos, ou ela é crescente ou é decrescente, e o que determina isso é o valor do a, né? Sendo que o a é o que? É o coeficiente angular, ok? Eu dei para vocês aqui a função f de x igual a 3x menos 2, tá? Então, e pedi para que fosse esboçado o gráfico. Primeiro, identificação dos coeficientes. Quem é o a? O a aqui é o 3, certo? Nosso coeficiente angular. E o b é o menos 2. Gente, esboçar esse gráfico, sendo que ele vai ser uma reta, porque o gráfico representativo de uma função afim é uma reta, e para que nós possamos determinar uma reta, nós precisamos de dois pontos. Vem para cá. Lembra que nós conversamos no ano passado? Nós temos esses dois pontos aqui. Como assim? O primeiro ponto é o B, né? E o que diz lá a regra que a gente viu lá? O B é onde a nossa reta intercepta, onde ela corta quem? O nosso eixo Y, ok? Então aqui eixo Y e aqui eixo X. Então olha aqui, o primeiro ponto a ser marcado e a ser identificado nesse gráfico é aqui, ó, o menos 2. O segundo ponto, como é que a gente faz? Nós vamos pegar a nossa função, ok? Vamos igualar ela a zero, tá? E a partir daqui calcular o valor do x, ok? Aí faz a operação, né? Esse 2 vem para cá. Ele é negativo, ele vem positivo, baixo 3x, agora vamos isolar esse x. Só que esse 3 aqui está multiplicando, ele vem para cá o quê? Dividindo. Então, x igual a 2 terços. Esse valor do x aqui também é conhecido como raiz ou zero da nossa função, lembra? Ou seja, o valor do x. E é ele que nós vamos marcar onde? Em cima do eixo x, em cima da nossa abscissa. Ok? Então, eu tenho esse ponto e tenho esse ponto. Agora eu traço aqui. Lembrando que 2 terços, né, seria o equivalente a 0,66. Ok? Esse é o valor. Então, eu vou marcar, digamos que ele marcaria aqui, ó, né? Ele é antes do 1. Então, eu marco esses dois pontos. Marco esses dois pontos aqui e traço a minha reta. Pronto. Lembrando que a nossa função é crescente, porque o a é maior que zero e automaticamente a nossa reta vai ser inclinada para a direita. Tá bem? Seguindo aqui, o coeficiente angular da função afim, ela é associada, atenção, à inclinação da reta, tá? E é calculado esse a aqui, ó, pela razão, ou seja, pela divisão entre a variação na vertical, pela variação na horizontal. Então, é calculada pela divisão entre a variação vertical da reta, ok? Pela variação da horizontal, tá bem? A fórmula a ser utilizada, e aqui presta bastante atenção, anota isso. O a é calculado sobre a variação do y em relação sobre a variação do x. Logo, a variação do y vai ser o y2 menos o y1 sobre o x2 menos x1. Gente, quando é que vai ser aplicado isso? Vamos ver no exemplo que está sendo dado aqui. Aqui, ó, é dado para vocês um gráfico, certo? E esse gráfico, baseado nesse gráfico, ele pede, dado o gráfico abaixo, determine a respectiva função, ou seja, a lei de formação dessa função aqui, tá bem? Vamos ver isso? Então, peraí, nós vamos pegar primeiro, como vocês têm somente o gráfico, o primeiro ponto a ser identificado aqui é as coordenadas dos pontos que estão aqui, ou seja, o 3 e o 2. Gente, o ponto 1, ele tem coordenadas aqui, pegando esse aqui como ponto 1, tá? Ele tem coordenadas o quê? Lembrando que isso aqui é um par ordenado, né? Então aqui vai o valor do x da abscissa e aqui do y da ordenada. Então, para esse ponto aqui, quanto que está a coordenada do x? Aqui é 0, né? Então 0 para x e 3 para y. Esse outro ponto. Só que agora ele está em cima do eixo x. Então, a coordenada do x vai ser, aqui vai ser 2 para y e 0 para
ou 2 para x e 0 para y. Repetindo, aqui ele está em cima do eixo y, né? Então ele vai ter coordenada 0 para x, 3 para y. Aqui ele está em cima do eixo x, então ele vai ser 2 para x e 0 para y. De posse disso, nós pegamos esses valores e jogamos nessa fórmula que nós aprendemos aqui, ó, no processo de substituição. Então, na comparação, y2 menos y1, x2 menos x1. O que nós estamos fazendo aqui, só para lembrar, nós estamos calculando o valor do a, que é quem? Nosso coeficiente angular, tá bem? Ó, então, quem é o y2? O meu y2 vai ser 0, ok? 0 menos o y1. Quem é o y1? 3. Então, é daqui para lá, ó. P1, P2. Ó, y2, x2. Então, y2 vai ser 0 aqui. y1 vai ser 3, tá aqui, tá bem? Sobre x2, quem é o x2? É o 2. Quem é o x1? É o 0. Então, eu estou fazendo essa comparação daqui, ó. Daqui para lá, né? Ó, aqui é 2 e aqui é 1. Aqui é ponto 2 e aqui é ponto 1. Então, as coordenadas do ponto 2, coordenadas do ponto 1. Ok? Resolvendo isso aqui, 0 menos 3 dá menos 3. 2 menos 0 dá 2. Bom, gente, eu tenho que o valor do meu A vale 2. Agora, quanto que vale o meu B? Bom, para descobrir o meu B, basta que vocês olhem aonde que a reta de vocês está cortando o eixo Y. Lembra na definição? Ela está cortando no ponto 3. Então, o meu B, o B de vocês, da lei de formação, vai ser igual a 3. Portanto, a lei da formação dessa função que é representada por esse gráfico é a seguinte, ó, f de x igual a menos 3 meio x mais 3. E galera, bate bem certinho, porque olha só, a nossa reta está inclinada para a esquerda, não tá? Se ela está inclinada para a esquerda, significa que o nosso A é negativo, ou seja, esse A ele é menor do que 0. Realmente foi o que aconteceu aqui, ó, tá? Então, essa lei de formação é representada por esse gráfico, tá bem? Agora vamos fazer diferente. Agora, eu quero que vocês determinem a lei de formação da função afim, né? Cujo gráfico ela passa pelos pontos menos 2 e 8 e 2 e menos 4. Agora, ao invés de dar o desenho para vocês, de dar o gráfico, eu estou dando para vocês as coordenadas do ponto. O processo é o mesmo. Pegar a fórmula, primeiro para determinar o A, ok? Identificar os pontos aqui, ó, tá? E aqui nós descobrimos, então, através do cálculo, olha aqui. Então, menos 2 e 8 e 2 e menos 4. Substituindo aqui, y2 é quem? y2 é menos 4, tá aqui. Menos y1, quem é o y1? Menos 8, tá aqui. Sobre x2, quem é o x2? É o 2. Menos 2, que é aqui, ó. Então, esse 2 aqui é da fórmula, não pode esquecer. Então, menos 4 com menos 8 dá menos 12. E 2 com menos 2, menos com menos, aqui vai te dar mais. Logo, menos 12 para 4 vai dar menos 3. Aqui nós descobrimos o valor do A, né? A vale menos 3. Agora, diferentemente do que nós tínhamos no gráfico, para descobrir o B nós vamos ter que calcular. Agora já não nos basta apenas olhar, ok? Porque nós não temos o gráfico, nós não temos o desenho. Mas não tem problema. Olha só. F de x igual a y. Importante isso. F de x é igual a y. Tá? Então, aonde tem f de x, eu coloco y. É a mesma coisa, são equivalentes. Então, y igual a x mais b. Agora eu pego um ponto qualquer desses aqui, qualquer um desses aqui. Eu peguei o primeiro. Quanto que vale o meu y aqui? Vale 8, né? Olha aqui, 8. Igual a o meu a vale quanto? Menos 3. Quanto que vale o meu x nesse ponto? Meu x vale 2, menos 2. Então, menos 2. Mais b, pronto. Agora eu deixei só o b como incógnita. Então, é atrás do valor dela que eu vou. 8 eu baixei aqui. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos dá mais 6. Mais b. Trago esse 6 para cá. Fica 8 menos 6 igual a b. Logo, 8 menos 6 dá 2. Então, meu b vale 2. Automaticamente, subindo aqui, a lei de formação da função que passa por esses dois pontos está aqui, ó. F de x igual a menos 3x mais 2. Tá, gente? Dois exemplos importantes. Eu preciso que vocês reveem e refaçam esse exercício, tá? Escutem o que eu estou dizendo. Extremamente importante. E para terminar esse vídeo aqui, nós temos o valor numérico de uma função. O que é o valor numérico? Vamos ver o exemplo? Sendo a função, então, f de x igual a 4x mais 5.
calcule o f de 3 e o f de 0. Gente, basta pegar os valores que estão dados para vocês entre parênteses e substituir na respectiva função. Por exemplo, quanto que é o f de 3 dessa função aqui? f de 3 é igual a 4, onde tem x, eu vou substituir por 3 aqui. Então, 4 vezes 3 mais 5. 4 vezes 3 é 12, mais 5. Então, o valor dessa função, quando x vale 3, é igual a 17. Mesma coisa para cá. O f de 0, 4 vezes o x vale agora 0, mais 5. 4 vezes 0, 0, sobrou 5 lá. Então, f de 0 é igual a 5. Quando o meu x vale 0, a minha função, o valor da minha função aqui vai ser igual a 5. Tá bem? Ficamos por aqui, daqui a pouquinho nós voltamos.